Olá, pais, família, responsáveis. Então, a atividade de hoje se chama Letras Embaralhadas e o nosso campo semântico, assim que nós chamamos, tá? O nosso tema é frutas. Então, como que é essa atividade? Então, você vai pegar uma folha, tá? E a criança, né, o seu filho, ele vai escolher algumas frutas. Você vai deixar primeiro ele ter esse tempo dele escolher quais frutas ele vai querer desenhar. Então, faz essa conversa com ele. Fala para ele que fruta você quer desenhar, tá? Então, você pode dividir já esse papel em quadradinhos para primeiro ele estar desenhando as frutas. Então, deixa ele desenhar, pintar. Esse momento também é muito importante, tá? Desenvolve bem a coordenação motora. E depois, em outras tiras de papel, você vai ajudá-lo, tá? Mas nesse momento já criando essa consciência fonológica, a escrever a palavra, né? Você vai falar para ele, como que faz? Bah. Então, nesse momento dessa atividade, você pode sim estar ajudando, tá? Bah, como é que faz? Se ele não sabe, você vai mostrando a letra. É hora de você mostrar, olha, esse é o B. Ter um alfabeto aí para você mostrar a letrinha para ele, para você não precisar toda hora ficar fazendo. Então, quando tem já um alfabeto, você pode indicar para ele qual letra é. Pode ser pequenininho, você pode colar na parede da tua casa, tá? Então, você vai escrevendo com ele, tá? Até formar a palavra abacaxi. Então, essa atividade você pode estar ajudando ele a escrever espaçadinho para poder cortar, tá? Deixar a criança também cortar, tá? Não precisa ficar bonito, né? Ele precisa também desenvolver essa capacidade de estar cortando. E depois colocar essas letrinhas aí ou dentro de uma caixinha ou dentro de um envelope e identificar que são as letrinhas do abacaxi. Então, coloca o desenho na frente. E vocês podem estar fazendo a mesma coisa com outras frutas, da mesma forma. Então, talvez não seja interessante fazer uma lista tão grande. Você pode escolher hoje 3, 4 palavrinhas, não precisa ser grande, porque ele não vai aprender muita coisa ao mesmo tempo. Então, olha, eu dei aqui algumas sugestões, tá? De frutas que são simples de escrever, né? Como o abacate, a uva. Eu já gosto mais quando mescla as vogais. Aqui, exemplo, é uva, tá? É mais fácil para a criança perceber os diferentes, porque são duas vogais diferentes. O abacate já vai ser mais difícil, você vai perceber, porque repete muito E. Então, se ela não percebe as letras B e C, ela vai entender que tem 3 A juntinhos. Então, para algumas crianças já é mais complicado. O morango é legal também, apesar de ter esse aqui, tá? As vogais também se diferenciam. O A e depois o O. Por mais que repita, ainda tem um A no meio, tá? Então é legal quando mescla assim as vogais. A banana, apesar de ser uma fruta muito conhecida, também é um pouco difícil, mas pode colocar, né? A criança tem que aprender, porque tem 3 vogais A. Temos a laranja e a melancia e outras ideias de frutas que vocês tiverem. Então, por isso que menos frutas, se você escolher uma quantidade menor, para você escrever com calma, para ele ver como é que escreve, tá? Eu dei aqui uma outra dica da atividade, se caso o teu filho gosta de desafios, tá? Eu fazia muito isso com a minha filha, eu fazia ela pequenininha, eu me lembro dela, desenhava do jeitinho dela, ela pintava, ela recortava, e depois eu falava para ela que eu ia colocar, depois que ela escrevesse, né, que ela recortasse, eu colocava uma letra misteriosa, então ela não sabia. E daí quando ela ia separar, ela tinha que descobrir, no caso aqui, olha, que o E não fazia parte, né, depois de estar todas as letrinhas. Mas isso mais para frente, você pode brincar com a criança hoje dessa forma, sem a letra E, e depois, tipo, amanhã, outro dia, você começa a colocar as letras misteriosas. Olha, isso aqui é um jogo, parece bobo, mas era assim, com ela desenhando, ela escrevendo com a letrinha dela, e ajudou muito ela a aprender a ler e escrever. E não é jogar uma vez só, tá? É várias vezes. Então,
Depois, como que faz? Escolhe um envelope, tira as letrinhas e fala. Tem que falar, pronunciar corretamente, fazer a criança falar. Não é para você ficar falando, lá filho, abacate, como que é? Não, ele tem que falar, tem que ser um ambiente que não tenha som de televisão, de rádio, entende? Ele tem que escutar. Tanto que eu vou enviar para vocês hoje uma ideia muito legal que se chama sussurrofone, que a gente faz com cano com cano, né, esses de encanamento, tá? E muito interessante para a criança ouvir o som. Então, você deixa ela falar, fala a palavrinha, como começa? Ah, ele tem que falar, ele tem que escutar esse som, tá? Então a criança vai falando e no início você vai ter que ajudar ele, tá? Ó, mas será que é só o som do B que você está escutando? Ó, tem que continuar esse final para ele ir entendendo que não é só o som do B que ele está escutando, tem um A junto. Então, e por quê? Agora eu vou contar para vocês por que é só as letras do abacate, só as letras de cada fruta. Vocês entendem que o alfabeto tem 26 letras? Aqui, olha, eu estou deixando mais fácil para ele se alfabetizar. Entende? Se eu colocar aqui a letra X, a letra M, a letra N, não faz parte. Por que ele vai ficar pensando naquele som agora? Então, é muita letra para ele pensar. Por isso que eu só coloco, né, nesse início aí de primeiro ano, só as letras embaralhadas que fazem parte da palavra. Já é muita coisa para ele pensar. Olha, a letra tá, isso daqui já é muita coisa para ele pensar. Ainda mais se tivesse um monte de letra que nem faz parte da palavra, tá? Então, por isso que a gente usa somente as letras da palavra. E se você quiser deixar mais difícil, você coloca aí uma letra que não tem a ver mais pra frente, para ver se ele consegue identificar. Olha, mamãe, formei abacate, mas essa letra aqui eu não uso, tá? E daí, durante os dias, dos outros dias, você aumenta mais um envelope de mais uma fruta, outro envelope, ou você pode fazer outro tema de doce, de brinquedo, de personagem, e é muito legal. Envelope com letras embaralhadas ajuda muito a ensinar. Então essa é a minha dica de hoje e espero ter ajudado você aí, família, tá bom?